Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal no YouTube. Convido você para se inscrever no canal, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque em se inscrevendo no canal, toda vez que eu inserir um novo vídeo, você vai ser notificado da inserção desse vídeo e a gente vai mantendo essa interação cada vez mais próxima, tá bom? O vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é rotina na magistratura, né? Como vocês puderam acompanhar recentemente, eu postei um vídeo sobre isso e lá eu expliquei que eu ia fazer uma série de vídeos sobre a rotina na magistratura, né? Por que uma série de vídeos? Porque eu tive algumas experiências profissionais ao longo desses 5 anos de magistratura. Eu passei por algumas lotações ao longo desses 5 anos e cada lotação tem suas particularidades. Cada lotação tem uma rotina diferente. Então eu quis compartilhar para vocês, compartilhar com vocês todas essas rotinas, digamos assim, que envolvem a magistratura, né? Cada uma dessas experiências profissionais que eu tive ao longo desse tempo. Então, no vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês sobre minha experiência na 2ª Vara Federal de Uberlândia. Então, é uma vara de competência quase que plena, depois eu vou explicar por que quase plena, e bem diferente, cuja rotina é bem diferente daquela primeira situação que eu tratei com vocês no primeiro vídeo. Quer dizer, da rotina que eu tinha lá na turma recursal, né, que é um órgão colegiado que faz parte do Juizado Especial Federal. Então é uma rotina bem diferente daquela que vocês viram no primeiro dia, certo? Então eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre o que eu fazia lá na 2ª Vara Federal de Uberlândia. Bom, qual é a competência, então, da 2ª Vara Federal de Uberlândia, que é um dos locais por onde eu passei ao longo desse período? A 2ª Vara Federal de Uberlândia, ela julga quase de tudo, né? Por que quase de tudo? Tem 2 tipos de matérias que não são julgadas pela 2ª Vara Federal de Uberlândia: Juizado Especial Federal e execuções fiscais. Então a gente tem em Uberlândia uma vara que processa e julga matérias atinentes ao Juizado Especial Federal, então é uma vara específica para isso, assim como há uma vara específica para processar e julgar execuções fiscais. De modo que fora esses 2 tipos de matérias, fora esses 2 tipos de classes processuais, enfim, toda e qualquer questão que seja de competência da Justiça Federal pode cair na 2ª Vara Federal de Uberlândia, né? Por que pode cair na 2ª Vara Federal de Uberlândia? Porque além da 2ª Vara Federal de Uberlândia, que tem essa competência, a gente tem a 1ª Vara Federal e a 3ª Vara Federal. Então são 3 varas federais, né, 1ª, 2ª e 3ª, que têm a mesma competência. E aí se faz um sorteio entre essas 3 varas para ver onde que o processo vai tramitar, certo? Então julga de tudo, né, a 2ª Vara Federal de Uberlândia, menos Juizado Especial Federal e execução fiscal. Como é que é estruturada uma vara como essa que eu acabei de mencionar para vocês? Ela é bem diferente, a estrutura dela é bem diferente de uma turma recursal, por exemplo. Numa turma recursal, eu falei para vocês que eu trabalhava com 2 servidores apenas, né, que eram servidores que me ajudavam a minutar os votos que eu proferia nesse órgão colegiado. Numa vara é diferente, a gente tem uma quantidade mais elevada de servidores, né? Por quê? Porque uma vara ela é dividida em secretaria, gabinete do juiz titular e gabinete do juiz substituto. Então ela tem mais servidores. Na secretaria é onde ficam a maior parte dos servidores, né? Qual que é a função da secretaria? A função da secretaria é realizar aqueles atos mais simples, né? Então despachos mais simples, decisões mais simples, é realizar ofícios, né? Fazer ofícios, fazer comunicações, fazer alvarás, por exemplo, é atender o advogado que vai presencialmente para saber de algum processo, a parte que vai presencialmente lá para saber de algum processo. Então essa é a função da secretaria. Então tem vários servidores que trabalham na secretaria. A secretaria ela é dividida em vários setores. Então a gente tem, por exemplo, um setor criminal na secretaria, e aí nesse setor criminal, a função desse setor criminal é decidir questões simples, né? Fazer despachos e dar cumprimento às decisões. Então, por exemplo, expedir um mandato de prisão, expedir um alvará de soltura. Então essas comunicações que precisam ser feitas e que têm como objetivo informar acerca de uma decisão são cumpridas por esse setor, pela secretaria. Então tem o setor criminal, tem o setor civil, né, que vai dar processamento às ações de natureza civil, e aí quando eu falo civil eu estou falando que não é competência penal. Tem o setor de cumprimento, quer dizer, depois de já transitado em julgado tem a fase de cumprimento, aí tem um setor que se dedica ao cumprimento. Então a secretaria ela é dividida em vários setores, né? E aí tem uma grande quantidade de servidores que atuam na secretaria. E tem um atendimento também que faz parte da secretaria, então um atendimento lá no balcão que faz parte da secretaria. E portanto, essa é a função da secretaria, né? Grosso modo, né? Você fazer essas comunicações, ofícios, mandatos de prisão, alvarás de soltura, despachos mais simples, despachos e decisões mais simples.
Além da secretaria, a vara é composta de um gabinete do juiz titular e um gabinete do juiz substituto. Então veja, cada vara tem em tese 2 juízes, um juiz titular e um juiz substituto. Por que em tese? Porque há algumas varas que só tem juiz titular e algumas varas que só tem juiz substituto, mas normalmente tem os dois, juiz titular e juiz substituto. Então tem 2 gabinetes, um gabinete do juiz titular e um gabinete do juiz substituto. O que é o gabinete? O gabinete é composto por aqueles servidores que vão fazer aquelas decisões mais complexas que não foram feitas pela secretaria e que vão também minutar sentenças, né? As sentenças que põem fim ao processo. Então é aí que é o gabinete que cabe a realização dessas funções. Então, decisões antecipatórias de tutela, por exemplo, são decisões que envolvem um grau de complexidade mais elevado, são feitas pelo gabinete. Sentenças, de um modo geral, são feitas pelo gabinete. Então, essa é a função do gabinete. Tem um gabinete do juiz titular e um gabinete do juiz substituto. Por quê? Porque cada juiz trabalha com o seu gabinete. Então, são 2 juízes, né? O juiz substituto pode ter um posicionamento, o juiz titular pode ter outro posicionamento, e aí cada um é assessorado por alguns servidores, né? Por servidores diferentes. Lá na segunda vara, cada gabinete tinha 3 servidores. Então, o juiz titular tinha 3 servidores e o juiz substituto tinha 3 servidores. Então, no meu caso, como eu era juiz substituto, eu tinha 3 servidores que trabalhavam comigo. 2 deles atuavam fazendo sentenças e uma servidora fazia decisões de antecipação de tutela. Então nós tínhamos uma servidora que apreciava causas de natureza urgentes, né? Então aqueles pedidos urgentes ela fazia minuta, ela averiguava ali os processos que eram urgentes e ela minutava esse processo. Era assim que funcionava. O gabinete do juiz titular funcionava da mesma forma. Essa é a regra. Algumas varas se estruturam de maneira diferente. Tem algumas varas, por exemplo, que o gabinete é de 2 servidores. 2 servidores para o juiz titular, 2 servidores para o juiz substituto. Algumas varas, por exemplo, embora o gabinete seja separado, o juiz titular e o juiz substituto combinam de os servidores atuarem conjuntamente para ambos. É uma solução interessante essa. E aí, por exemplo, uma vara que tenha 4 servidores, por exemplo, 2 do titular, 2 substituto. Aí cada servidor faz uma matéria específica, um faz penal, outro faz previdenciário, outro faz administrativo, outro faz não sei o que. Os servidores vão se especializando. Então isso é combinado entre o titular e o substituto. Tradicionalmente ocorre a divisão de acordo com o gabinete. Então o juiz titular tem os seus servidores, juiz substituto tem os seus servidores. Eu, como era substituto, então tinha os meus servidores que eram diferentes dos servidores do juiz titular. O juiz titular com o qual eu trabalhava, que era quem geria a vara da segunda vara federal, ele preferia manter os gabinetes separados e a gente fez dessa forma. Então o titular tinha os seus servidores, os substitutos tinham os seus servidores lá no gabinete. Como é que é a divisão de processos entre o juiz titular e substituto? Na Justiça Federal, a divisão de processos é sorteio. Na Justiça Estadual eu sei que é diferente. Na Justiça Estadual o juiz substituto ele fica girando, por exemplo, entre várias localidades, várias varas, às vezes em cidades diferentes. Na Justiça Federal isso é um pouquinho diferente. O juiz substituto ele tem uma lotação fixa. Então ele está lotado no local. E a divisão de processo entre juiz titular e juiz substituto se dá com base no sorteio. Então no PJ é processo eletrônico, o PJ é sorteio. Metade dos processos vai para o titular, metade dos processos vai para o substituto. Então na hora de distribuir lá o processo a gente já vai saber quem que vai ser o juiz que vai apreciar, se vai ser o titular ou se vai ser o substituto. Então é assim que funciona a Justiça Federal, 50% para o titular, 50% para o substituto. Bom, se é assim, qual que é a diferença entre o juiz titular e o juiz substituto numa vara? A diferença é a seguinte: o juiz titular ele tem a competência para gerir a secretaria. Então a secretaria ela é gerida, ela é administrada pelo juiz titular, porque veja, a gente tem uma secretaria que é comum a ambos os juízes. Cada juiz tem o seu gabinete. Tem o gabinete do juiz titular e o gabinete do juiz substituto. Mas a secretaria ela é comum a ambos. A secretaria que é o local onde tem aqueles despachos mais simples, aquelas decisões mais simples. Quem organiza a secretaria, do ponto de vista administrativo, é o juiz titular. Então o juiz titular vai decidir, por exemplo, quem que vai ser o supervisor em cada setor, vai definir quais são os setores que existirão numa secretaria, vai definir quais servidores ocuparão cada setor. Então é o juiz titular que administrativamente organiza a secretaria. O substituto, claro, ele tem ingerência sobre a secretaria nas matérias de natureza jurisdicional. Então, se o juiz substituto, por exemplo, quer que o despacho dele seja feito de uma maneira e o titular quer que seja feito de outra maneira, lá na secretaria vai se preparar os processos
observando-se essas diferenças. Então, o modelo do juiz titular vai ser um, o modelo do juiz substituto vai ser um. Então, do ponto de vista jurisdicional, o substituto, claro, ele vai influenciar na secretaria, mas administrativamente compete ao juiz titular administrar a secretaria, certo? Então, essa é a principal diferença entre o juiz substituto e o juiz titular. Já expliquei para vocês qual era a função da secretaria, né, que era fazer despachos simples despachos e decisões mais simples, e que no gabinete as decisões mais complexas e as sentenças. Bom, o gabinete, como eu falei para vocês, no meu caso, lá na segunda vara tinha 3 servidores para cada um dos juízes, 2 deles faziam sentenças e 1 deles faziam decisões. Qual era a minha função ali? Minha função era a seguinte: os processos eram concluídos para o gabinete. Então, quando chegava no gabinete, né, a secretaria deu processamento, chegava no gabinete para tomar uma decisão, chegava no gabinete para sentenciar. Como é que a gente fazia? Basicamente, a minha tarefa ali era revisar as minutas que foram feitas pelos servidores, né, pelos 3 servidores que atuavam comigo no gabinete, além de revisar as minutas que vêm diretamente da secretaria, que são aqueles despachos mais simples, aqueles despachos e aquelas decisões mais simples. Então, além de revisar, além da minha função, que era revisar as minutas que vêm da secretaria, que são muitas as minutas que vêm da secretaria, cabia a mim como juiz naquele instante, revisar as minutas que vinham do gabinete. Então, aquelas decisões que vinham do gabinete, aquelas sentenças que vinham do gabinete. Além de revisar as minutas, eu ainda pegava algumas minutas para eu mesmo fazer. Então, a depender do caso, quando o caso era muito complexo, quando eu entendia que seria melhor que eu mesmo fizesse a minuta, eu fazia. Então, há casos que realmente são mais sensíveis, né? Operações, por exemplo, né? Eu peguei pedidos de operações, né? Operações que envolviam uma série de medidas cautelares, né, de natureza penal. Eu mesmo analisei esse pedido, era um pedido sigiloso lá que envolvia uma série de pessoas, eu mesmo analisei, eu mesmo fiz a minuta. Decisões assim mais complexas, né, que envolviam assim, que gerariam consequências mais graves, consequências mais sistêmicas, digamos assim, para alguma localidade específica, ou para a universidade, ou para uma comunidade específica. Eu optava por eu mesmo minutar. Então, alguns casos mais complexos eu mesmo minutava, outros casos, em geral, eu revisava as minutas dos assessores. E aí, claro, quando eu revisava as minutas, eu passava para eles as alterações e a gente já tinha um modelo a seguir em casos similares. Então, muitas das demandas são repetitivas. A gente tem muita demanda diferente, mas tem muita repetitiva também. Então, por exemplo, demandas tributárias, PIS/COFINS na base de cálculo, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, PIS/COFINS nas próprias bases de cálculo, são demandas que se repetem com muita frequência. Então, você faz uma vez, né, os servidores faziam, minutavam, eu revisava, e aí depois esse modelo ele era seguido para outros processos. Então, basicamente funcionava dessa forma. Então, a mim, como magistrado substituto, cabia principalmente revisar, então, aquelas despachos e aquelas decisões que vinham da secretaria, e são muitos despachos e decisões que vêm da secretaria, então cabia a mim fazer essa revisão, cabia a mim revisar as minutas de decisões e de sentenças que vinham do gabinete, e cabia a mim também minutar, eu mesmo, decisões e sentenças de casos mais complexos. Então essa era a tarefa, digamos assim, interna corporis, assim, que cabia a mim como juiz. Além disso, tem algumas outras coisas que evidentemente fazem parte da atividade jurisdicional numa vara como era a vara da segunda vara federal, né? Uma vara de competência quase plena. Audiências, por exemplo. Então tem uma quantidade razoável de audiências. Na Justiça Estadual essa quantidade é bem elevada. Na Justiça Federal não é tão elevada assim. Como é que funcionavam as audiências lá na segunda vara federal? Funcionava da seguinte forma. As audiências antes da pandemia eram presenciais e há uma sala de audiência para 2 juízes. Então a gente tem uma vara com uma sala de audiência e são 2 juízes. Então como é que a gente combinava? Cada semana um juiz definia sua pauta de audiência. Então uma semana era o juiz titular, outra semana era o juiz substituto. Então nós fazíamos audiências quinzenais, eu fazia audiências quinzenais. A cada 15 dias eu tinha audiências, normalmente 3 ou 4 dias por semana, normalmente 3 dias por semana. Então terça-feira e quarta-feira eu fazia audiências penais, e aí tinha uma série de audiências penais, acordo de não persecução penal, instrução penal, etc. E nas quintas-feiras, audiências que não eram de natureza penal. Então, por exemplo, alguém que pediu um adicional de insalubridade, contra a universidade, etc. Então, normalmente a gente fazia assim, a cada 15 dias tinha audiências, no meu caso, como juiz substituto,
terça e quarta eu fazia as audiências de natureza penal e nas quintas-feiras as audiências de natureza civil. Era assim que funcionava, não é uma quantidade grande de audiências. Urgências tinha bastante, né? Bastante urgências numa vara como é a segunda vara federal, quer dizer, uma vara de competência quase plena, tem muita urgência. Então pedidos, por exemplo, de internação em UTI, né, que às vezes falta vaga em hospitais públicos, então as pessoas entram com ações judiciais contra a União Federal, Estado e municípios pedindo para que seja determinada transferência para o hospital particular. Tinha muitos pedidos como esse, acontecia com frequência, então era um caso de urgência. Autos de prisão em flagrante também ocorriam com frequência, então apareciam autos de prisão em flagrante. Então, urgências existiam com uma certa frequência na segunda vara. Então, até às 6 da tarde você tem que ficar ali atento, porque pode chegar um pedido de urgência que você tem que apreciar. Então acontece, diferentemente do que ocorria na turma recursal, em que eu não me defrontava com questões mais urgentes, na segunda vara federal tinha bastante questões urgentes para serem enfrentadas. Despacho com advogados, né? Advogados querendo conversar com o juiz sobre casos mais sensíveis, também acontecia com bastante mais frequência. No primeiro vídeo que eu falei para vocês lá da turma recursal, eram raros os casos em que um advogado pedia para conversar com o magistrado sobre um caso mais sensível, um caso mais urgente, porque a questão já tinha sido enfrentada em primeira instância e aquela questão urgente provavelmente já foi de algum modo decidida pelo juiz de primeiro grau. Então eram poucos os casos urgentes. Numa vara como é a segunda vara federal, não. Aí as pessoas demandam bastante o magistrado, com frequência os advogados vão até a justiça para conversar com o magistrado sobre um caso ou outro. Então acontecia com mais frequência, certo? Nas férias, como é que funciona nas férias? Nas férias, o juiz titular substitui o juiz substituto e o juiz substituto substitui o juiz titular. Então, quando o juiz titular entrava em férias, aqueles processos que eram do juiz titular, aqueles 50% que eram do juiz titular, passam para o juiz substituto. Ele fica como responsável por aqueles processos. E o inverso também é verdadeiro. Então, assim que funcionava nas férias, certo? Não sei se ficou esclarecido como é que era a rotina na segunda vara federal, não sei se eu esqueci de algum ponto, eu tô com uma colinha aqui para ver se eu não esqueci de nada, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que o grosso, assim, o principal sobre a rotina, eu acho que eu expliquei nesse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, depois coloquem mensagens aqui também, que eu converso com vocês e especifico alguma coisa, enfim, que alguma dúvida que vocês tenham sobre como funciona. Mas veja que aqui, e essa ideia realmente a gente gravar vários vídeos, a rotina é bem diferente, né? Lá na turma recursal, que é um órgão colegiado, você trabalha com menos servidores, né, com 2 servidores, os processos já estão julgados, então você só tem um fluxo, que é fazer o voto, proferir o voto no órgão colegiado. Aqui não, aqui você trabalha com vários servidores, né, a vara é dividida em secretaria e gabinete. Essas pessoas demandam a todo tempo o magistrado, quer dizer, o número de decisões, despachos é muito grande. Você tem que lidar com processos que estão em fluxos processuais diferentes, então um processo que está lá no início, você tem que despachar para ver se a inicial está correta ou não está correta, e o outro processo que está para sentença, então fluxos procedimentais diferentes, e urgências são diferentes, quer dizer, numa vara como a da segunda vara federal, há uma quantidade grande de urgências, lá no turma recursal não há tanto, além das audiências, né? Numa turma recursal você vai para a sessão de julgamento, que você profere seu voto. Numa vara federal de primeiro grau você vai fazer audiência, né? Você vai colher depoimentos, né? Você vai instruir o processo, então também há uma diferença significativa. Então a rotina é bem diferente numa vara federal do que quando comparada, por exemplo, com uma turma recursal, tá certo? Então é isso, se ficou alguma dúvida, depois deixe sua mensagem aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque ao se inscrever no canal você vai ser notificado de novos vídeos que eu postar por aqui, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo, em que a gente vai conversar sobre como é a rotina num juizado especial federal de primeira instância, e enquanto isso fica aqui o meu abraço e o meu desejo de bom fim de semana para vocês. Até logo!